a organização desse evento e a presença de todos vocês. Né? O Dr. Micael insistiu muito para a gente fazer aqui na região, porque também é uma memória da primeira oficina de patrimônio cultural, que foi, na época, organizada pela, então, coordenadora do Centro de Apoio de Meio Ambiente, que é a doutora Silvia Capelli, que nos honra hoje também com sua presença. Então, é uma data repleta assim, de memórias e de afetos, em que a gente homenageia também a comunidade aqui de Taquara, com a colega Ximena, que muito nos ajudou com os contatos aqui com a Facate. Então, é um trabalho feito a muitas mãos, né, com as equipes do CEAF, do CAOMA, os colegas das promotorias da região. Então, vamos ao início dos trabalhos, porque a nossa programação hoje é bem cheia, né? E nós tivemos uma pequena alteração na composição das mesas, porque a colega Silvia vai ter que participar de uma reunião online às 11 horas, então ela vai ficar na mesa nesse primeiro painel, e o professor André Weiermiller ficará presidindo aí o segundo painel. Então, já gostaria, mais uma vez, de agradecer também a colaboração da Facate, por ceder esse espaço. Convido a todos, em primeiro lugar, para registrarem sua presença. Vai passar agora um QR Code aí, que vai fazer o registro das presenças. Também gostaria de anunciar, tudo imaterial, né, pessoal? Nós vamos ter também um QR Code com o material da oficina que vai ser projetado ali, ainda não é o que está na tela, mas será. E convido também aos senhores que mirem as câmeras do seu celular para aquele banner, que é um banner alusivo aos ODS e ao trabalho do Ministério Público Estadual em relação a cada um dos ODS. Então, quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, esse banner tem nos acompanhado em todos os eventos, para mostrar um pouco o que o Ministério Público, nas mais diversas áreas, tem feito em relação a cada um dos ODS. De pronto, então, já chamo para a composição da mesa a doutora Silvia Capelli, o professor José Alcides Renner, que é o coordenador do curso de Direito da Facate. Gostaria de convidar o professor Jorge Luiz Stocker Júnior para compor a mesa, e o nosso colega, doutor Micael Flack, também, por favor. Muito bom dia a todos. Na pessoa da promotora Chimeia, saúdo a todos, e na condição de coordenador do curso de Direito aqui da Facate, estamos muita honra em sediar este evento e também, dentro do possível, aprender, como todos temos que sempre aprender, né? Então, nessa condição que estamos aqui. Então, saúdo a todos e desejo que o evento seja proveitoso para todos nós, né? Obrigado. Bom, reiniciando as saudações a todos, é uma satisfação vê-los aqui na Facate, primeira vez que eu venho, acho que esse é o auditório, linda faculdade, muito bonita mesmo, aconchegante, moderna, excelente localização, terreno arborizado, muito bonita. E queria também dizer, aproveitar a oportunidade que eu tenho o microfone na mão, para agradecer a iniciativa do colega Micael e da Ximena por fazerem uma memória da oficina de trabalho que fizemos em Igrejinha 20 anos atrás, né, quando eu era coordenadora de centro de apoio. E realmente parece que foi ontem. O bacana disso tudo é ver como a gente consegue ainda manter aquele espírito, né? Nós que estamos há tanto tempo trabalhando com isso. E isso é o que nos move, né? E a essência dessas instituições que são órgãos de Estado e que têm um papel constitucional da tutela desses interesses que não são necessariamente representados por interesses individuais, onde as pessoas dependem, né, de alguém, de um órgão de Estado que
que leve seus interesses adiante, seja postulando a melhoria de políticas públicas, seja, eventualmente, ingressando com ações ou fazendo compromissos de ajustamento, é algo que faz parte da nossa própria personalidade profissional. E a gente construiu, há mais de 20 anos, mas me referindo a essa oficina, a gente construiu e mantém lideranças muito importantes que estão engajadas dentro do Ministério Público com muita responsabilidade e sempre se renovando, né? Porque uma das coisas que existe na proteção do patrimônio cultural e no direito ambiental é a necessidade de uma constante atualização, tá? Porque a todo momento ingressam novas demandas, novas leis, novas normativas, e que fazem com que a própria cultura, o direito ambiental dentro da cultura, que digamos assim, que se modifica ao longo do tempo, conforme a sociedade muda, né? Nós também vamos mudando. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui com esses colegas, vamos dizer assim, históricos, e com outros profissionais que, durante toda a nossa vida profissional, têm nos ajudado e estão aqui hoje. Então, agradecer muito, agradecer ao senhor, agradecer à estrutura, e que nos ajuda tanto a desenvolver esse trabalho. Então, desde já, eu vou apresentar o professor Jorge Luiz Stocker Júnior, cuja palestra versará sobre inventários e participação da sociedade. O professor Jorge é arquiteto e urbanista pela Universidade Fevale, mestre em Planejamento Urbano e Regional pela URGS e doutorando também pela URGS. É criador e coordenador do projeto O Campanário, que promove sensibilização, educação patrimonial e divulgação científica, e já certificou mais de 1.800 alunos de todo o Brasil em cursos e workshops de patrimônio cultural. É autor dos projetos de restauro das casas Schali-Geibe, Leiser e Scheibert, e do Monumento ao Imigrante em Novo Hamburgo, entre outros projetos realizados. Foi coordenador dos inventários do Patrimônio Cultural e Arquitetônico e Paisagístico de Campo Bom, Arroio dos Ratos e da Arquitetura em Técnica em Chamel, de Novo Hamburgo, além de integrante da equipe dos inventários de Sapiranga e Canoas, todos no Rio Grande do Sul. Professor, o senhor, então, tem a palavra por 30 minutos. Então, bom dia a todos. Posso falar em pé, ali na frente? Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, parabenizar a organização aqui do evento. A proposta dessa conversa com vocês, nessa manhã, e eu não sabia que abriria os trabalhos, então vou ser responsável também pelo despertar dos participantes para esse dia de atividades que vai ser tão bacana. A proposta aqui é a gente conversar um pouco sobre esse instrumento, que são os inventários, e também o potencial e a problemática de participação da sociedade nesse instrumento. Então, acho que, para começar, embora a gente escute no dia a dia, a gente ouça falar muito de inventários, acho que a gente pode começar conversando um pouco o que, afinal, é um inventário, ou qual é a proposta de um inventário de patrimônio cultural. De uma forma muito resumida, a gente pode dizer que inventário é um dos instrumentos que existem para a preservação do patrimônio cultural. Entre outros instrumentos que todos ouvem falar, como o tombamento, vigilância, desapropriação, existem vários instrumentos constitucionais, o inventário é um deles. Mas entender a especificidade do inventário é um aspecto importante. Eu gosto muito dessa imagem, que é do município de Santa Rosa, mas eu gosto de brincar que poderia ser de qualquer município do interior gaúcho, né? Porque é uma paisagem muito representativa daquilo que a gente está acostumado quando a gente circula pelas nossas cidades. Ainda nos remetemos, como falamos, de patrimônio cultural, a imagens de centros históricos muito homogêneos, como Ouro Preto, né? A gente sempre tem essa vinculação, mesmo os centros históricos europeus, que são muito homogêneos.
E a realidade das nossas cidades é mais ou menos essa que a gente vê nessa paisagem. São paisagens heterogêneas, um acúmulo, né, quase aquele palimpsesto, né, que vai acumulando diferentes camadas de significados, camadas temporais, visões de mundo e visões de meio ambiente também, né, e resultando nessa paisagem completamente heterogênea, completamente mista, que a gente poderia dizer. E o inventário, quando a gente fala, por exemplo, de um inventário no aspecto, né, da paisagem urbana, do patrimônio arquitetônico, e mesmo do patrimônio material no sentido de lugares, territórios, né, a gente aborda justamente métodos para a identificação das referências culturais dentro desse território. Eu gosto dessa imagem porque ela representa isso, né, a solução que o inventário pode nos trazer, a motivação para adotar esse instrumento de preservação. Porque quando a gente lança um olhar de preservação do patrimônio cultural sobre uma paisagem heterogênea, a gente precisa, de alguma forma, identificar e filtrar quais são os valores culturais que a gente pretende, né, preservar nesse espaço. Então, aqui, por exemplo, inclusive um desses imóveis já foi demolido lá em Santa Rosa, que era o antigo ginásio Moroni, mas aqui, por exemplo, só fiz assim, uma representação de, bom, fizemos uma filtragem a partir de valores arquitetônicos, valores históricos, valores paisagísticos, e a gente identificou, tem uma praça, tem a antiga comissão de terras, a igreja da cidade, um clube social, um ginásio de esportes. Então, isso tudo, um inventário permite identificar, né, que a gente, de fato, faça o processo de valoração e identifique aquilo que pode ser indicado para preservação, mas não só identifica, como o inventário também pode classificar. E essa classificação pode vir em níveis de preservação diferentes, em temporalidades diferentes, estilos arquitetônicos diferentes, regimes urbanísticos diferentes. Então, o inventário tanto identifica as referências culturais, quanto permite classificar e, posteriormente, qualificar uma possível gestão sobre esses imóveis. O inventário também é um dos instrumentos mais conhecidos de documentação. Essas fichas aqui são do inventário dos imóveis em técnica em Chaimel, lá de Novo Hamburgo, e a gente percebe que, por ser um inventário específico de uma técnica construtiva, foi necessário, nesse inventário, cadastrar essas estruturas, porque o interesse era justamente entender quais eram as diferentes estruturas de telhado, diferentes formas de contraventamento que essa estrutura tinha. Então, o inventário, nesse caso, documentou diferentes formas, né, de desenvolver essa técnica em Chaimel. Então, o inventário também pode ser uma metodologia para documentar o patrimônio cultural. Outro papel relevante que o inventário vem prestando é ser também um instrumento de atribuição de valores culturais. Cada vez mais a gente compreende, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, que o inventário não é apenas um cadastramento, um fichamento descritivo e um texto histórico, mas sim um momento em que a gente reflete sobre essas referências, no caso ali uma igreja, né, modernista, mas poderia ser qualquer referência arquitetônica, e a gente reflete sobre ela quais são os valores que essa referência pode ter para a sociedade e que podem motivar a sua continuidade no tempo, né, a sua transmissão para as futuras gerações. Aqui no modelo estadual de fichas de inventário, a gente tem esse campo, né, de valores estabelecidos, em que se analisa valores na instância cultural, funcional, técnica, paisagística. É um exemplo de metodologia possível, entre tantos outros, para a gente, além de estudar e descrever o imóvel, a gente também compreender quais os valores que ele representa. E o inventário também deve ser um instrumento de mobilização da comunidade em torno das referências culturais. Justamente esse momento em que a gente pega aquela imagem heterogênea, né, daquela paisagem que a gente nem tem tanta ideia no primeiro momento do que constitui patrimônio, do que não constitui patrimônio, é justamente esse momento de escolha que pode servir também como uma chave para ativar movimentos vivos na sociedade. Aqui é uma foto do processo que a gente desencadeou lá em Campo Bom, e infelizmente não teve tanta continuidade depois, mas a gente teve 2 anos de muito fôlego depois do inventário, e esse é um dos encontros que foram feitos para discutir patrimônio na cidade. Daí vocês imaginam que para carregar tanta gente para discutir patrimônio, a gente precisa realmente plantar, né, um processo participativo muito forte, e isso a gente conseguiu fazer lá naquele momento.
Mas, apesar desse crescente debate, e eu digo crescente debate porque eu acompanho nas últimas décadas, e a gente acompanha na mídia, no debate público, mesmo na abertura de ações civis públicas, né, o quanto o inventário ele tem sido, né, objeto de debate, de controvérsias, de militâncias contra e a favor. Os inventários em si, essa formulação de um instrumento para essas finalidades que a gente viu ali, não se constitui um instrumento muito recente, porque essa necessidade de identificar o que tem valor, né, para a sociedade, documentar esses objetos ou essas referências do passado, atribuir valores a elas e mobilizar a sociedade para preservar, é um processo que esteve presente ao longo de toda a formação da própria ideia de conservação do patrimônio cultural. E eu trago até mesmo antes, muito antes da ideia de patrimônio cultural se constituir, a gente tem, todo mundo já ouviu falar da lista das 7 maravilhas do mundo, né? Elas não foram sempre 7, elas foram mudando, e aparecem, se eu não me engano, 6 num poema do Antípatro de Sidon, do século II a.C. E ali já existiu uma atribuição de valores, né, a determinados monumentos que algumas sociedades haviam construído. Então já existia esse esforço de listar aquilo que tinha valor, aquilo que merecia ser visitado, merecia ser visto, merecia ser apreciado. Na sequência, a gente tem no Renascimento os tratados de arquitetura que justamente visitavam esses monumentos da Antiguidade Clássica, no caso, e cadastravam, faziam um estudo, muitas vezes até um pouco fictício, um pouco idealizado, mas também com esse esforço de documentação, com esse esforço de constituir bases para compreender e analisar esses objetos do passado. Eles desencadearam também em outras publicações, que daí já não eram tratados de arquitetura, mas relatos de viagens que alguns viajantes faziam a esses lugares da Antiguidade Clássica e também forneciam desenhos, plantas baixas estimadas, né, muitas vezes desenhadas em cima de resquícios de ruínas. E a figura definitiva do inventário de patrimônio ela vai aparecer junto com o momento praticamente de virada, um momento chave para compreender a história do conceito de preservação do patrimônio, que é a Revolução Francesa, quando, em 1794, se publica esse livrinho aqui, que é praticamente a instrução da maneira de inventariar. Durante a Revolução Francesa começa a demanda de o Estado, esse novo Estado Nacional francês, selecionar aquilo que tinha valor para narrar a história da França para as futuras gerações, e para isso se constitui uma metodologia de inventário. E a gente vai perceber que parte dessas ideias e dessa metodologia de inventário influencia muito, tanto positiva quanto negativamente, até o dia de hoje. O método de fichamento dessa instrução para inventariar ele veio das ciências naturais, porque era um método já constituído para acervos de biologia, digamos assim, né? Acervos de insetos, de folhas, de plantas, para catalogar esse tipo de objeto. Então, o método de inventário para referências culturais, no primeiro momento, foi inspirado ou diretamente reproduziu o método de fichamento de ciências naturais. Por esse motivo, talvez essa insistência num método mais descritivo, né, mais analítico e um pouco menos interpretativo, que a gente vê até hoje. Mas, enfim, naquele momento, na Revolução Francesa, se fazia essa catalogação com o fim de nacionalizar os monumentos, né, eles se tornarem, de certa forma, patrimônio de toda a sociedade, e a preservação começou a aparecer, nesse momento, como uma tarefa de Estado. Então, o Estado ele precisa selecionar aquilo que ele vai preservar em nome da comunidade, em nome da sociedade. Fazendo um salto temporal, muito desse conceito de construção da ideia de preservação de monumentos históricos na França, gerado a partir do momento da Revolução Francesa, disseminada para o ambiente europeu depois da Revolução Francesa, né, e posteriormente para o mundo, influenciou bastante a formatação de um serviço aqui nacional de preservação do patrimônio cultural. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que mais tarde vai ser chamado de IPHAN. A gente teve aqui esse momento, em 1937, de constituição do Estado Novo. O Estado Novo busca também reforçar uma ideia de identidade nacional. Para isso, ele recorre também ao patrimônio e privilegiando determinados recortes. Ali eu coloquei alguns recortes que nortearam, num primeiro momento, esse esforço de inventário.
mas como uma evocação para a gente começar a refletir aonde que a sociedade se posiciona, né, em cada um desses passos e dessas etapas. A gente tinha uma ideia de preservar referências que reforçassem os fatos memoráveis da história do Brasil, também naquela ideia de grandes vultos, personalidades históricas. Se privilegiava valor etnográfico, bibliográfico, valor artístico e, principalmente, excepcionalidade. A proteção, e que a gente vê até hoje nos nossos debates, né, de preservação em cada município, quando se debate a preservação de alguma referência, mas tem tantos prédios parecidos, tem tanta coisa, e será que isso é relevante mesmo? Então, essa ideia de excepcionalidade que ainda paira sobre nós. Nesse início também da Constituição de Políticas de Preservação do Brasil, a gente tem esse conceito que é muito interessante do Mário de Andrade, que preservar o patrimônio histórico é educação. Então, a gente vê rebatidos praticamente aqueles princípios, né, da Constituição da Preservação do Patrimônio no Estado Nacional francês, em que se preservava o patrimônio para educar a sociedade, com a finalidade de educar a sociedade. Então, a gente pode entender que, nesse momento, a sociedade ela é compreendida como um objeto dessa política pública. Essa sociedade precisa ser alcançada pelo conteúdo, né, que o patrimônio é portador, para, então, ser educada, né, e melhorar o seu nível cultural. Nesse momento de constituição também das políticas públicas brasileiras, a gente teve o empreendimento de vários inventários técnicos que levavam necessariamente ou não a tombamentos. Como se compreendia nesse momento o tombamento como é o instrumento de preservação por excelência, os inventários eles funcionavam praticamente como um estudo, né, para levar ou não, para concluir se merecia um imóvel ser tombado ou não. Essa é uma ressonância que a gente ainda sente no debate também, né, dos inventários ainda compreendidos como pré-tombamento, como estudo de pré-tombamento, como um pré-estudo que pode levar à proteção. Então, a gente ainda tem muito presentes, né, os rebatimentos desse processo. Mas, ao longo das décadas, a gente teve muitas mudanças no debate internacional. É muito difícil a gente conseguir, né, dar conta de uma história tão grande rapidamente, mas o que interessa saber, em resumo, é que, na dinâmica ali dos Estados nacionais europeus do pós-guerra, a gente tem o debate de identidades muito forte, né, ele começa a acontecer, de alguma forma, e a gente tem também a Convenção do Patrimônio Mundial da Unesco, em 1972, que passa a internacionalizar esse debate da necessidade de participação da sociedade. Eu trouxe uma citação das normas de Quito, já de 67, em que a gente percebe que se diz ali, do seio de cada comunidade pode e deve surgir a voz de alarme e ação vigilante preventiva. O estímulo a agrupamentos cívicos de defesa do patrimônio tem dado excelentes resultados, especialmente em localidades que não dispõem ainda de diretrizes urbanísticas, e onde a ação protetora em nível nacional é débil ou nem sempre eficaz. A gente percebe essa mudança, esse deslocamento do debate internacional, no sentido de não mais compreender a sociedade como um objeto da política de preservação, mas como um motivador da política de preservação. Até porque a gente começa a perceber muitos grupos organizados buscando a preservação de espaços, inclusive em contraponto ao Estado, né, em contraponto às ideias do Estado constituído. E a gente tem, então, um deslocamento, uma mudança na própria ideia de patrimônio, que vai influenciar os inventários, né? Aqueles inventários técnicos ainda estavam muito voltados ao conceito de monumento histórico, onde, como já vimos, se privilegiava a ideia de excepcionalidade, valor artístico e a representação da história nacional. E a gente tem o conceito, que inclusive é o conceito que foi expresso na Constituição Federal, no artigo 216, que reflete essa diversificação do debate da preservação do patrimônio, em que o conceito de patrimônio cultural substitui gradualmente a ideia de monumento histórico e coloca essas referências que já eram reconhecidas, né, de pedra e cal, em perspectiva. Porque a gente não apenas soma categorias, né, a gente não começa a falar agora de material, de paisagem, de patrimônio documental. A gente passa a falar de um conjunto que se comunica entre si. Então, aquele monumento histórico que já era conhecido e reconhecido anteriormente, ele passa a precisar ser compreendido na perspectiva da sua relação com a paisagem, da sua relação com os acervos documentais, da sua relação com o patrimônio imaterial. Então, essa ampliação ela é mais do que uma ampliação de categorias, ela é uma ampliação na forma de abordar, né?
E os agentes autorizados a construir o patrimônio, né, a constituir referências enquanto patrimônio, também vão se diversificando. Aqui no Brasil, a gente tem uma prevalência da figura do arquiteto urbanista e do historiador, desde o início da história, né, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso não se reflete em outros países, e muitos países são arqueólogos que estão à frente, são historiadores, são movimentos da sociedade civil. Aqui, os nossos agentes autorizados sempre foram, historicamente, o arquiteto e o historiador. E a gente tem, com essa dilatação do campo, outras vozes que começam a trabalhar na questão do patrimônio, e ali eu não pretendi esgotar, né, todas essas vozes, mas a gente tem o olhar sociológico, antropológico, arqueológico, geográfico, o olhar das artes, o museólogo, o advogado, o turismólogo. A gente começa a diversificar as profissões também afins e que passam a constituir discursos também, né, oficiais e autorizados sobre esse patrimônio. Mas o mais importante disso é que a gente tem recentemente, né, e até empoderados a partir da Constituição de 88, pelo parágrafo 1º do artigo 216, a comunidade, moradores, e aí dentro dessa comunidade a gente tem uma complexidade que muitas vezes a gente despreza, né, que a gente fala comunidade, parece que é um grupo homogêneo. Mas a gente tem moradores, proprietários, ativistas, turistas, e cada um com um interesse e uma visão completamente diferente sobre a preservação das referências. As políticas públicas de conservação dos prédios históricos, das referências culturais, elas passam também a se diversificar e a atender essa necessidade de participação. Então, a gente tem cada instância do poder público com a seu departamento administrativo, digamos assim, para cuidar dessas questões, e também com instâncias consultivas, um sistema, então, de políticas públicas que se pretende participativo, né, tanto a partir do marco da Constituição quanto do Sistema Nacional de Cultura. Mas a gente percebe, isso até é um pouco fruto das pesquisas que eu tenho desenvolvido no doutorado, que focam especialmente nesses conflitos, né? A gente percebe que muitos conflitos crescem na ausência ou na ineficiência daqueles próprios espaços de participação da sociedade que a gente viu ali anteriormente. Então, como a gente não tem, em muitos casos, instâncias funcionais em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, para debate, espaço para formulação, debate e implementação de políticas com participação da sociedade, a gente percebe que esse debate acaba extravasando, né, as instâncias oficiais, ele acaba tomando as ruas, tomando espaços não oficiais, tomando as redes, né? Então, esse é um exemplo aqui lá de Novo Hamburgo que acabou decorrendo na implantação de uma lei municipal, da constituição de um conselho de patrimônio, que foi uma movimentação pela implementação de uma lei de proteção ao inventário. E a gente tem também conflitos contrários, né? Esse aqui eu só trouxe como um exemplo o caso lá do bairro Petrópolis de Porto Alegre, que é muito antológico nesse sentido, em que a gente teve muitas movimentações de moradores pedindo a revogação do inventário, que é a anulação do inventário contra o que eles chamavam de tecnocracia da equipe de patrimônio. Então, esses conflitos eles têm mais espaço a partir do momento em que a sociedade não tem muito espaço institucional para fazer esse debate, né? Como uma das respostas a esse afastamento das políticas de preservação das práticas, né, do dia a dia da sociedade, o IFAM formulou o projeto, né, o projeto de educação patrimonial chamado Inventários Participativos. Esse projeto ele tem um manual de aplicação que é gratuito, é bem fácil de encontrar. E essa metodologia de educação patrimonial ela pretende, né, entrar justamente nesse espaço, nesse distanciamento dos inventários mais técnicos com o dia a dia da comunidade, com o próprio processo de educação da comunidade, promovendo, então, a participação ativa da comunidade no processo de identificação, de registro e de valorização das referências culturais, respeitando conhecimentos tradicionais e narrativas plurais, a partir do momento em que a própria comunidade vocaliza, né, suas necessidades e seus interesses, incentiva um olhar crítico sobre o patrimônio, promovendo a educação patrimonial, e é uma metodologia muito adaptável, então ela já foi utilizada desde centros históricos já reconhecidos até em áreas periféricas, né, a gente consegue identificar, junto com a comunidade, referências culturais importantes, incentivando, então, o protagonismo da comunidade, o protagonismo da sociedade como uma garantia da preservação contínua. Eu gosto de deixar claro também que o que não é um inventário participativo, porque a gente tem visto a recorrência a esse nome, inventário participativo, para ações que não são de inventário participativo,
como uma forma de excluir referências culturais que são impopulares ou que não se pretende fazer a preservação, que são polêmicas. Então, não é juntar as pessoas no auditório e fazer uma votação de levantar crachá, né? Não é atribuir valor por maioria de votos, não é excluir referências culturais que não são populares ou que determinados grupos não valorizam. Então, o inventário participativo ele soma no processo de identificação de novas referências culturais a proteger. Ele não é um instrumento de exclusão de referências culturais do inventário técnico. E aí eu acho que nos cabe, para ir finalizando esse debate, discutir qual o papel dos inventários, que a gente pode chamar de inventários técnicos, né? Aquele que os agentes autorizados, os arquitetos, historiadores, arqueólogos e demais envolvidos trabalham. Como a gente percebe que a sociedade nem sempre reconhece o valor que é atribuído nesses inventários, a essas referências, nem sempre vê sentido na continuidade da preservação dessas referências, como que a gente pode solucionar essa equação, né? Em que a gente tem uma distância, muitas vezes, muito grande entre o inventário técnico e o que seria, né, o fruto de um inventário participativo. Eu acho que um ponto importante para a gente começar esse debate, que não se esgota nessa fala, obviamente, eu não vou trazer a solução para vocês, mas é a gente compreender de forma um pouco diferente o patrimônio. A gente compreender, ao contrário daquele conceito de monumento histórico, monolítico lá do passado, que o patrimônio é algo construído, não é algo que já está pronto lá na cidade e a gente vai lá e identifica. É o próprio processo de constituir aquilo ali enquanto patrimônio que o inventário, de certa forma, dá conta. Então, o método de inventário ele precisa já incluir a participação da sociedade, mesmo que se trate de um inventário técnico. Para, além de documentar, fazer uma pesquisa histórica, uma pesquisa documental, a gente desencadear processos vivos, né, de participação da sociedade. Para isso, a gente tem inúmeras metodologias, né, de oficinas participativas, mapeamento colaborativo, acionar mais, de uma forma qualificada, a memória oral, mas sempre, repetindo, compreendendo que a gente não está lá identificando coisas que já estão prontas, a gente está constituindo aquilo como patrimônio. E para constituir algo como patrimônio, a gente precisa desencadear um processo vivo na sociedade. A gente precisa que isso seja narrado, né, coletivamente. E falando em participação, eu gosto muito dessa citação do Leite, que é trazida pelo Rodrigues, que ele coloca sobre educação ambiental, no caso, mas ele coloca que a participação sem informação adequada não é crível nem eficaz, mas um mero ritual. Só munido de educação pertinente é que o cidadão exerce seu papel ativo com plenitude. Então, a gente precisa também, quando fala de participação da sociedade, a gente precisa ser muito responsável também com o que estamos fazendo. De pouco adianta a gente reunir as pessoas da comunidade e não trabalhar com elas nenhum processo em oficina para que essas pessoas, de fato, se instrumentalizem para esse debate. A gente, muitas vezes, já vai perguntando a resposta de um processo que a pessoa nunca trabalhou, nunca fez, nunca constituiu. Então, eu só trouxe alguns exemplos de muito singelos de resultados assim dessas etapas de participação em alguns inventários, para finalizar. Esse aqui é um imóvel em Chaimel que a gente acabou descobrindo lá em Novo Hamburgo, ao longo do processo de inventário, por indicação de um fotógrafo. A gente passava na frente da casa e não percebia que ela estava ali, essa fachada ficava mais nos fundos, né? Então, ter um espaço ali de interlocução na mídia digital, nesse momento ali de pandemia, foi interessante para essa indicação aparecer. E a gente encontrou esse imóvel, então. Lá em Arroio dos Ratos também, infelizmente, durante a pandemia, então a gente não conseguiu fazer oficinas presenciais, mas a participação da comunidade foi extremamente importante para identificar imóveis que não tinham valor arquitetônico. Esse aqui era uma habitação coletiva dos trabalhadores das minas, ela não tem nenhum valor arquitetônico, mas tinha um valor enorme para aquela comunidade. E aqui, como eu já falei, o processo que desencadeou lá do inventário de Campo Bom, em que a gente fez várias oficinas comunitárias temáticas sobre meio ambiente, sobre patrimônio imaterial, sobre as construções históricas, sobre paisagem, e a gente conseguiu criar um processo de envolvimento bem interessante. Então, para finalizar, então, é importante a gente compreender que os inventários, quando eles têm a participação da sociedade, eles deixam de ser apenas um instrumento técnico e funcionam também como instrumento de mobilização. Eles podem desdobrar processos vivos que vão garantir a preservação do patrimônio a longo prazo, né? Vão desencadear a formulação e a implementação de políticas públicas, como naquele caso que vocês viram, que acabou o inventário sendo reconhecido por lei, e, por fim, efetivam direitos, que eu acho que é uma das principais questões que a gente precisa levar em consideração. Deixo o convite para aqueles que tiverem interesse em seguirem nas redes sociais o Projeto Campanário. Muito obrigado.
agradecendo ao professor Jorge, muito interessante, principalmente essa questão da participação, da construção, né, dos inventários, enfim, de todos os trabalhos com a participação popular, né, e esse engajamento futuro, a compreensão da necessidade dessa estruturação, realmente leva ao sucesso das empreitadas, né. Bom, agora nós vamos ouvir o doutor Michael Schneider-Flack, que é promotor de justiça, com atuação na Promotoria de Justiça Especializada de Cachoeirinha, e uma das nossas autoridades em patrimônio cultural, inclusive com um livro sobre crimes contra o patrimônio cultural. O doutor Michael Schneider-Flack, além disso, é um grande amigo, e, digamos assim, do nosso grupo de estudos permanentes, né, em direito ambiental e patrimônio cultural, membro da Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente, e um dos nossos líderes, junto com a doutora Ana Marquesan, em patrimônio cultural no Rio Grande do Sul e no Brasil. O doutor Michael Flack é promotor de justiça desde 1998, tendo atuado nas comarcas de Iraí, Igrejinha, Três Coroas, Estância Velha, Camaquã, Soledade, Sapiranga e Cachoeirinha. Especialista em Direito Penal Contemporâneo pela Unicinos, mestre e doutor em Ciências Criminais pela PUC, pós-doutorando pela Universidade de Coimbra, professor do curso preparatório às carreiras jurídicas e de pós-graduação da Fundação Escola Superior do Ministério Público, autor dos livros Dos Crimes contra o Patrimônio Cultural e o Urbanismo, Na Lei dos Crimes Ambientais e Sistema de Proteção do Patrimônio Cultural, Análise Constitucional, Civil, Penal, Administrativa, Ambiental e dos Princípios, organizador de 3 obras coletivas e possui diversos artigos jurídicos publicados. E também é o nosso diretor da revista ainda, diretor da nossa revista, diretor da nossa revista do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor vai nos brindar com a palestra Atuação do Ministério Público na Promotoria Regional do Patrimônio Cultural dos Sinos, Serra. Com a palavra, doutor Michael, por 30 minutos. Tá. Bom dia, saudação a todos presentes, obrigado. É um grande prazer estar aqui na companhia da nossa querida Silvia Capelli. Há 20 anos tivemos esse evento, como foi difícil fazer na época, e corremos risco, inclusive, mas foi bem sucedido. Um carinho, que bom que a doutora Ana compreendeu e pôde trazer. E aqui para a cidade de Taquara, que é um grande prazer, o professor Renner da Facate, e que, na verdade, é a cidade-mãe de todo o vale aqui do Paranhama, está na companhia da colega Ximena e de outros. E como eu vou falar da promotoria regional, também quero agradecer a participação de componentes importantes que estão aqui, os nossos assessores, a Cíntia do Memorial, o João, que trabalhou tanto tempo comigo ali em Sapiranga, e agora a Caroline em Cachoeirinha. Esse é um projeto que eu idealizei e, na época, o Centro de Apoio do Meio Ambiente, Procurador-Geral de Justiça, comprou, e, graças à doutora Ana, ele está tendo uma certa continuidade. Eu vou falar brevemente, com o mínimo de juridiquês possível para os senhores sobre isso. Nós já temos, começou no início da década de 20, já temos alguns bons anos nesse projeto. Bom, a nossa promotoria regional, ela pega a região dos Sinos e a região da Serra, predominantemente essa região de imigração alemã, que agora completou 20 anos. Nós temos quase 50 municípios e 19 comarcas promotoria. Sapiranga, Parobé, Taquara, Igrejinha, Três Coroas, São Francisco de Paula, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Dois Irmãos, Ivoti, Estância Velha, Portão, Campo Bom, São Leopoldo, Novo Hamburgo, São Sebastião do Caí, Montenegro Feliz, e trabalhamos na designação de um caso de um seminário em Taquari. Nós temos atualmente cerca de 150 expedientes de toda espécie, inclusive algumas ações. Bom, e os objetivos é articular medidas judiciais e extrajudiciais para proteger o patrimônio cultural de toda essa região, as cidades compreendidas, dar suporte às promotorias que solicitarem isso aí e priorizar e identificar as prioridades de ação institucional
tanto com os órgãos públicos como com entidades não governamentais e com a comunidade. Não vou ficar lendo tudo para você. Um dos objetivos, identificar onde tem museus, onde não teria e precisaria ter, se esses museus estão cadastrados no sistema estadual ou federal de acordo com o Estatuto dos Museus, se existe um sistema municipal de cultura, se existe o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, e aqui nós temos representante, o doutor Daniel de Sapiranga, que conduz os nossos conselhos, e outras atribuições, como, por exemplo, fomentar a criação de legislação local de proteção, que nós tivemos a oportunidade de desenvolver já em Sapiranga, em Igrejinha, e quando eu trabalhei em Camaquã, também criamos esses instrumentos. E é muito importante que cada cidade faça o seu instrumento de proteção, discuta com a comunidade, com a promotoria, e tenha o seu museu. E a gente trabalha, qual é a norma guia? Aqui, o artigo 216 da Constituição, ele dá um conceito não terminativo, não exclusivo, mas exemplificativo do que seja o patrimônio cultural. E, muito importante, ele diz que o poder público tem que promover e proteger o patrimônio cultural. Mas, além disso, ele entrega na mão da comunidade, da sociedade, o poder de promover e proteger o patrimônio cultural. E todos nós, então, somos agentes promotores e protetores desse patrimônio cultural. Isso, inclusive, quando se estuda, por exemplo, os princípios protetivos do patrimônio cultural, nós podemos identificar, e falou muito bem aqui o doutor Stocker, o princípio da participação popular. Então, nós temos não apenas esse direito, mas esse dever, porque cabe a nós a fruição do patrimônio cultural, e nós somos os maiores perdedores no caso de danos ou perecimento ao patrimônio cultural. E aqui nós temos vários instrumentos que vai além do tradicional tombamento, como inventário, registro, outros como arrolamento, a desapropriação, que comporta 3 formas, e eu marquei aqui a vigilância. Por que a vigilância? Se nós formos nos livros que falam sobre patrimônio cultural, em geral os livros jurídicos, e procurarmos o que é vigilância. Ali vai estar uma explicação que a vigilância é uma forma de exteriorização do poder de polícia da administração pública para acautelar e proteger o patrimônio cultural. Mas eu acho que não se esgota nisso. Eu acho que a vigilância também é o poder que tem a comunidade de, com os seus olhos, no seu dia a dia, na sua cidade, na sua sociedade, no seu bairro, fazer uma vigilância informal de como está sendo cuidado esse patrimônio cultural, e quantas vezes chega na promotoria, doutores estão destruindo a casa da parteira, doutores estão destelhando tal imóvel, aquela casa tinha que ser preservada e está caindo. Ou seja, eu entendo que a população também tem esse poder de vigilância. Bom, e aqui a população não apenas tem esse poder, mas a capacidade de se apropriar do patrimônio histórico e cultural. Aqui um exemplo, quando nós edificamos e inauguramos a Vila Germânica, em Igrejinha, imediatamente a comunidade entendeu o valor que representava isso, se apropriou dessa ideia, passou a usufruir, e mais, nos informavam de imóveis que estavam em situação de risco, e muitos imóveis em estilo enxaimel que nós nem sabíamos que existia no interior, em zonas rurais, em estradas vicinais, nós passamos a ter a possibilidade de catalogar e acompanhar a sua preservação. Eu vou trazer brevemente alguns casos da nossa regional. Em Evoti, a Casa Emília Miller, que estava em estado degradado, a população nos denunciou e nós tivemos a oportunidade de entrar com uma ação para restaurá-la. A Igreja Luterana de Nova Hartz, que existe uma dúvida, uma discussão se ela seria de Nova Hartz ou estaria em Sapiranga ou ainda Dois Irmãos. Isso não nos demoveu, nós entramos com ação pelo poder de atuação regional para a sua preservação. Uma das meninas dos olhos desse nosso trabalho é a Casa Johann Schmidt, que abrigou a Fundação Cultural e Ambiental de Sapiranga. Ela já foi, assim como está em baixa,
na parte de baixo. Infelizmente, quando nós começamos a trabalhar, ela estava como na parte de cima, agora ela está num processo de restauração. Nós fizemos um acordo com o município e esse processo está avançado e espero que em breve a gente possa tê-la de volta. É uma casa com mais de 150 anos na sua plenitude. Uma antiga funerária que acabou sendo destruída por herdeiros, nós tivemos que entrar com a ação. Essa casa estava inventariada e queriam demoli-la, nós tivemos que entrar com a ação para preservá-la, e o Compass fez um trabalho importante também aqui em Sapiranga. Aqui um caso de uma casa bicentenária em Estância Velha, do tempo da imigração alemã. Foi feito um trabalho de identificação pelos historiadores do nosso município, e ela corria risco porque estava sendo construído, foi construído um condomínio fechado ali, e eles queriam simplesmente demolir, porque a casa não combinaria com o condomínio, achavam ela feia. Aqui um outro caso, em Sapiranga, da Casa Bauer, que também queriam destruir para dar espaço a arquiteturas modernas e comerciais. Enfim, vários casos que poderíamos enumerar. E aqui uma breve referência bibliográfica de obras que norteiam aqui o nosso trabalho, da nossa atuação. Bom, o mais importante, então, senhores, é saber que vocês podem, em qualquer dessas cidades, procurar a promotoria, procurar o promotor, procurar um assessor e trazer casos de preservação que vocês queiram que a promotoria traga. Que vocês possam discutir com a promotoria, com o seu vereador, com a sua prefeitura, a criação de leis protetivas no município. Nós não dependemos apenas de leis estaduais, de leis federais, do IFA e do IFAM. Nós podemos ter esses instrumentos da cidade, inclusive com incentivos fiscais para os imóveis que foram protegidos, como IPTU ou outros. E também que cada cidade possa ter o seu museu, cuidar do seu museu, porque eles são um registro, um patrimônio importante da história das múltiplas gerações daquela cidade. Brevemente, para não tomar o tempo de vocês, senhores, seria isso. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, doutor Micael, pela sua exposição muito objetiva e também estimulando com que as pessoas entrem em contato com o Ministério Público, para que tragam reivindicações ou indagações a respeito do valor cultural de determinado componente ou conjunto, que possa haver interesse em preservação nas suas cidades. Esse engajamento com a comunidade é fundamental, eu acho que permeou as duas falas. Agradecer ao doutor Micael. Nós vamos ter um intervalo de 15 minutos agora, será no saguão. Gostaria de chamar para compor a mesa o professor André Rafael Weiermiller, que é professor nos cursos de graduação e pós-graduação da FEVALE, da Unicinos, autor de livros e artigos, membros da HE e do IARGS. Também o professor José Alcides Renner, que é professor aqui da FACAT, e também nos brinda aqui com sua presença, e o doutor Daniel, que é presidente do Compass. Daniel, qual é o sobrenome dele? Gever, que é presidente do Compass de Sapiranga. Passo agora já a palavra ao professor Weiermiller para continuar a conduzir os trabalhos. Muito bem, muito bom dia a todos e a todas. Muito honrado em participar desse excelente evento aqui na FACAT. Cumprimento a todos os colegas, professores aqui da instituição, na pessoa do querido amigo e colega, professor Renner, que há tanto tempo já conheço e compartilho experiências. Agradecemos, então, em nome de todo o corpo docente, a participação das senhoras e dos senhores. Também agradeço o convite do promotor Micael, doutor Micael, que gentilmente me convidou para essa honrosa participação. Também saúdo aqui, então, o nosso
conterrâneo, né? Professor Daniel Luciano Guevara, que é presidente do Conselho do Patrimônio Histórico de Sapiranga, da minha cidade, diretor de Patrimônio Histórico também daquela maravilhosa cidade, e também professor titular aqui do PPG em Desenvolvimento Regional da FACAT. Então, feitas essas apresentações, eu gostaria, então, de honrosamente dar sequência ao nosso evento de hoje e chamando aqui para compartilhar conosco a sua experiência a doutora Ximena Cardoso Ferreira, promotora de justiça, que vai nos brindar com a palestra Atuação do Ministério Público na comarca de Taquara em defesa do patrimônio cultural. Professora Ximena, eu não tive antes o prazer de conhecê-la pessoalmente e o evento de hoje me deu essa grata satisfação. Conheci a senhora por fama, professora. A doutora Ximena é promotora de justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul, titular da Promotoria de Justiça Especializada de Taquara e designada para a Promotoria Regional Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos e Taquariantas. Também a doutora Ximena é associada da Ambrampa, membro colaboradora da Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público, com atuação no Núcleo de Desastres Socioambientais e Mudanças Climáticas, que é um tema muito pertinente e atual, né, doutora? Membra do Comitê do Gabinete de Estudos Climáticos do Ministério Público, doutora pela Universidade de Alicante, na Espanha, pelo programa Água e Desarrollo Socioambiental do Instituto de Águas e Ciências Ambientais, mestre em Direito Ambiental, está escrito em espanhol aqui, estão falando em português, e da Sustentabilidade pela Universidade de Alicante, na Espanha, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí também. Especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, por fim, pelo início, né, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS. Então, seja muito bem-vinda, doutora Ximena, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Vou pedir licença para falar em pé, porque promotor de justiça não sabe falar sentado, né? Bom, é uma grata satisfação estar aqui. Eu quero começar agradecendo essa oportunidade, tanto à FACAT, né, quanto ao CEAF, na pessoa da doutora Ana Marquesan, que nos brinda com esse evento, né? A gente tinha muita vontade de trazer um evento para Taquara, não só para prestigiar a nossa FACAT, né, que é parceira sempre aqui nas semanas do Ministério Público e em quaisquer outros eventos, né, professor Renner, mas também como um prestígio à cidade de Taquara mesmo, que eu vejo, estou aqui há 22 anos, eu vejo uma transformação em termos de patrimônio cultural, né? Então, é um pouco disso que eu quero mostrar para os senhores nessa minha fala. Então, vou tentar mostrar um pouco da atuação do Ministério Público, e quando eu cheguei aqui em 2002, o cenário era muito diferente, né? Então, nós tínhamos um único bem tombado no município de Taquara, que é o prédio da Associação Comercial, né, que hoje é a SIX VP, que foi um tombamento, pelo que me consta, pelo que conta a história, um tombamento feito assim pelo Ministério, assim, através do Ministério Público, mas assim um tanto quanto no grito, né, porque foi uma coisa assim num final de semana. O promotor da época, que era o doutor Sérgio Marino, né, foi chamado assim em casa, olha a época, né, Ana? Porque estavam querendo destruir o prédio ou algo semelhante, e o promotor teve que ir, acho que, pelo que consta, até de bermuda, assim, no meio lá, e tentar parar a obra, e foi um pouco no grito, e aí se construiu um tombamento, que é um tombamento estadual, né, pelo IFAI. Então, se construiu com a comunidade esse tombamento. Mas era o único bem tombado no município de Taquara naquela época. Muitos bens já se haviam perdido nessa época, né? Os mais antigos aqui podem recordar, por exemplo, um caso que me vem à memória, que é o do Cine Central, um cinema que ficava no centro da cidade, né? E que eu não cheguei a conhecer, né? E assim vários outros prédios que já tinham sido perdidos, né? As intervenções, então, do Ministério Público, seja de ofício
ou por alguma representação da comunidade, eram de uma forma muito pontual, né? E eu vou tratar alguns casos aqui com os senhores. Nós tentamos, né, fazer uma lei municipal, né, dotar Taquara de uma legislação municipal própria de tombamento em 2 oportunidades na Câmara de Vereadores, né. Eu fui pessoalmente à Câmara de Vereadores para tentar auxiliar nesse processo, esclarecer os vereadores, e nas 2 oportunidades o projeto foi derrubado, né, nós não tivemos êxito. Então, lá atrás, lá nos idos de 2004, a gente viu da necessidade de se constituir uma verdadeira política pública no município para enfrentamento dessas questões, porque ela não existia, né? E foi aí, então, que nós construímos uma espécie de política pública através de um termo de compromisso de ajustamento de conduta, né? Aqui, a utilização do TAC como instrumento, né, de construção de uma política pública. E aí esse TAC, então, prevê várias obrigações, né? Uma delas, a primeira delas, e a mais importante, que eu considero, é justamente a realização de um inventário de bens culturais, né? Então, foi a partir desse TAC que o município começou a pensar nisso, né? E aí nós temos ali, onde os senhores puderem ver no salão, um inventário dos bens culturais de Taquara, que foi, então, a partir desse TAC. Além disso, né, o município tinha também obrigações de não conceder autorização para demolição sem prévia oitiva do IFAI, né? Promover campanhas de educação patrimonial, que isso era uma coisa muito importante, né? A conscientização da população para a conservação, notificar os proprietários dos bens integrantes do entorno, dos bens tombados, né? Sempre que houvesse esse tombamento, porque também acontecia isso das pessoas desconhecerem, que, principalmente porque esse bem tombado é no centro da cidade, né? E tem muitos prédios na volta, e as pessoas desconheciam que o entorno de um bem tombado também tem uma espécie de limitação, né? E também construímos com o município uma priorização de ocupação de bens, de prédios de valor cultural do município. Então, naquela época, o município, cada vez que precisava alugar um prédio para colocar uma secretaria, enfim, algum setor, também priorizava a ocupação. E foi assim que aconteceu, por exemplo, na Casa Eblin e Fleck, que é ali no centro de Taquara também, que foi, por um tempo, uma repartição do município, agora não me lembro, acho que era até o setor de protocolo que era ali, e assim vários outros prédios, né? Mas esse inventário, ele ainda está, esse TAC, ele ainda está em cumprimento, tá? Houve um descumprimento logo em seguida pela administração nova, né? Logo depois, e aí nós tivemos que executar judicialmente, e ainda seguimos acompanhando o seu cumprimento, né? Inclusive com relação ao inventário, que, como a professora Andréa já comentou aqui, ele é um inventário que prima mais pela questão histórica, né? Falta ainda a questão arquitetônica, e a gente não tem também a parte do interior. Os senhores sabem que Taquara tem muitos distritos rurais, né? E que tem verdadeiras pérolas espalhadas por aí, que a gente também precisa inventariar. Com relação a instrumentos legais municipais, eu vou falar muito rapidamente aqui, cortei todas as lâminas para não perder tempo com isso, mas a gente tem na lei orgânica uma previsão, que inclusive até me preocupa um pouco, porque tem as questões de proteção, de impedir a destruição, né? Mas foi incluído em 2018 um parágrafo único que diz que sempre que o município tiver participação em tombamento de prédios, previsto no item 3 desse artigo, o imóvel tombado ficará isento de todo e qualquer imposto municipal, o que é muito bom, é uma forma de incentivo, né, de estímulo à sua preservação, mas também aqui foi plasmada uma responsabilidade do município na manutenção e conservação desse prédio, né? E aqui é que me preocupa um pouco, porque isso não significa, evidentemente, eximir o proprietário dessa responsabilidade, mas sim trazer o município também para essa questão. Isso é uma coisa que nós vamos discutir entre os colegas aqui, né, na parte da tarde, esses problemas todos relacionados à conservação desses prédios. E o novo plano, ficou um pouco cortado, o novo plano diretor de Taquara, que é de 2022,
o grande ganho que nós tivemos aqui, eu acho importante ressaltar, é que o inventário do patrimônio cultural foi inserido dentro do plano diretor. Então, está lá no artigo 7º que o plano diretor é constituído pelo plano estratégico e pelo plano regulador, e dentro do plano estratégico nós temos uns anexos que são o inventário dos bens culturais. Então, se os senhores forem lá na página da prefeitura, os senhores vão ver que, além de haver uma delimitação de área de interesse histórico, né, dentro do zoneamento do município, também o inventário está lá dentro do plano diretor. Então, acho que isso é um grande instrumento que a gente tem agora para tratar disso, né? Bom, mas eu quero comentar um pouco com os senhores sobre as intervenções do Ministério Público, que, como eu vinha dizendo, foram, ao longo desses 20 anos, muito pontuais, né? Então, esse aqui eu já contei o caso, que foi, não foi atuação minha, mas foi do Dr. Sérgio Marino, que obteve, então, o tombamento estadual desse bem, que é o único bem. E o primeiro caso que eu tive a oportunidade de atuar foi com relação a um problema na cúpula da Igreja Evangélica de Taquara, né? Então, quando o caso chegou até o Ministério Público, estava nessa situação aqui, a cúpula tinha sido retirada e estava sendo revestida com um material que não tinha nada a ver com o prédio, era piso de cozinha. As pessoas diziam, né? Doutora, estão botando piso de cozinha lá na cúpula. Enfim, aí nós chamamos a comunidade, ajustamos, então, um compromisso de ajustamento para que houvesse uma consulta ao IFAI, né? Tivemos essa parceria do IFAI, inclusive para localização, indicação de um melhor material para fazer esse restauro, e chegamos a essa finalização aí de um material cerâmico que o IFAI localizou, enfim, indicou para fazer esse restauro, e ficou belíssimo, né? Então, esse é um dos primeiros casos. Outro caso nós tivemos também bem na área central de Taquara, foi quando assumiu uma nova gestão do clube comercial, uma sociedade muito tradicional aqui de Taquara, e foi pintar o prédio. E essas cores verde e amarelo, na época, chocaram a comunidade, né? Eu não recordo bem que cor era antes, se era um cinza, um rosinha, era uma coisa mais suave. E, além deles botarem o amarelo, botaram um amarelo com verde, que naquela época foi uma coisa muito, muito chocante. E aí a comunidade se revoltou, enfim, nós tivemos que chamar também para um ajuste e logramos suavizar um pouco a questão da pintura, né? Hoje ele já não está mais nesse tom, foi recentemente pintado, acho que o ano passado também, mas também numa cor muito suave, muito adequada, condizente, né? Bom, aqui é um caso bem emblemático, que é o da Casa Comaceto, está listado no inventário de Taquara como Casa Rosa, porque, na época do inventário, ela estava naquela situação ali da esquerda, que, na verdade, foi um prédio que abrigou, depois, posteriormente do restauro, a Biblioteca Municipal, e depois, hoje, não sei se é seguros, né? Seguros, acho que é isso. Bom, o que aconteceu nesse caso aqui? Esse prédio ele ia ser derrubado porque o proprietário queria construir ali um prédio comercial, né, maior. E aí nós começamos a negociar com de preservação do patrimônio cultural, ou seja, o que eu sustentava na época? Que era possível que ele construísse o seu prédio, o terreno tinha espaço, sem destruir essa casa, né? Então, eu trouxe, na época, alguns exemplos que eu via lá de Porto Alegre, enfim, de algumas coisas que hoje a gente já vê aqui pela região, mais ou menos nesse sentido, né? No final das contas, ele acabou construindo um prédio do lado e restaurou esse prédio sem fazer essa intervenção maior, né, que a gente previa, mas ficou um belo prédio. Só que isso aqui, eu quero comentar com os senhores, que justamente pela falta de previsão legal que nós temos em Taquara, né, falta de instrumentos, e hoje temos um pouco melhor do que nessa época, o que salvou esse prédio aqui foi a atuação do Memorial do Ministério Público. Cadê a Cíntia? Está aqui? Cíntia. Minhas homenagens ao Memorial do Ministério Público, que veio a Taquara na época e fuçou nos arquivos municipais até encontrar
esta fotografia do Carnaval de 1925. E, naquela época, nós tínhamos uma disposição no plano diretor da época, que dizia que os prédios na Tristão Monteiro, que tivessem sido construídos até 1925, precisavam passar por uma aprovação do Conselho Municipal do Plano Diretor, que era o CONACPLAN, né? Não me perguntem por que escolheram 1925, mas o fim deve ser isso. Deve ser isso, então, arredondado para 25, será, Micael? Bom, enfim, eu não sei lhes dizer, não temos os anais dessa discussão na Câmara dos Vereadores. O fato é que essa disposição, que sempre nos pareceu assim, né, um pouco aleatória, salvou a Casa Comaceta, a Casa Rosa, em virtude da localização dessa foto pela equipe do Memorial do Ministério Público. Bom, essas atuações pontuais, o que eu acho que elas têm de mais importante, além de salvaguardar aquele bem, são os reflexos que elas podem promover no resto da cidade, né? E um deles aqui, para mim, é muito emblemático, que é o caso da Igreja Católica. As igrejas, para quem não é de Taquara, em Taquara existe um conjunto arquitetônico muito interessante, e dizem único no mundo, não sei se é verdade, que são as igrejas católica e evangélica colocadas frente a frente, né? Então, na rua central da cidade, na rua Júlio de Castilhos, nós temos tanto a católica quanto a evangélica, uma olhando para a outra, né? Um conjunto arquitetônico belíssimo. Como nós fizemos essa intervenção que eu acabei de relatar para os senhores com relação à igreja evangélica, da cúpula, a igreja católica, quando foi reformar, pensou, não vamos ter problemas com o Ministério Público. Marcaram uma audiência, sentaram comigo e disseram, doutora, como que a gente faz? Eu digo, ótimo, excelente, esse trabalho preventivo do Ministério Público, indicamos que contatassem o IFAI e que seguissem as instruções técnicas do IFAI. E houve, então, um belíssimo restauro, inclusive, na parte interna, se descobriram afrescos que não se sabia que existiam, e foi muito bem feito, né? Mas eu quero falar com os senhores aqui também sobre fracassos, né? Porque a gente também precisa integrar os fracassos, né? Hoje está muito na moda esses coaches por aí, andam falando disso, né? Então, eu resolvi dar uma de coach aqui também e falar um pouco sobre o fracasso, porque o fracasso faz parte da história. E nós temos, infelizmente, alguns fracassos, além dos casos de perdas de bens, que nós já citamos, né? Que eu nem cheguei a conhecer, mas teve alguns outros que eu tentei preservar e não foi possível, como, por exemplo, o prédio da Sociedade Atiradores, que também é numa região bastante central de Taquara, que aqui diz foi fundado em 1899, né? O prédio construído em 1899, reconstruído em 1925. Esse prédio, nós vimos, havia uma reforma no telhado, nós chamamos os responsáveis para conduzir aquela reforma do telhado de forma que não descaracterizasse, não causasse prejuízo ao prédio. Fizemos um TAC até preliminar nesse sentido. Eles disseram, não, nós só vamos trocar o telhado, ok, então tá, vamos conduzir isso da melhor forma. Num belo dia, a fachada amanheceu assim, em direção à rua, e aí nós começamos a ver, bom, vai cair, vai cair, vai cair, chama todo mundo, vai cair, bom, caiu, né? Não teve forma de se evitar, infelizmente. Quando ela caiu, a foto aqui é pequena, mas eu não sei se dá para aproximar um pouquinho, Otávio. A foto aqui é pequena, para mostrar para os que não são taquarenses, né? Mas quando a fachada caiu, se descortinou uma nova fachada que já existia lá atrás. Então, eu costumo dizer que este prédio foi tombado, efetivamente, né? Tombaram o prédio. Bom, não é para ser piada, né? Evidentemente, nós lutamos muito pela recuperação, né, ou pelo menos pela reparação desse dano ambiental. Lutamos muitos anos com uma ação civil pública, que foi até as instâncias superiores, e nós perdemos. Perdemos ao argumento de que o prédio não era tombado. Pasme, doutora Ana Marquesan. Exatamente. E, como se não bastasse, então, assim, foi uma coisa que eu considero assim, um escracho, né, porque foi uma coisa escancarada, na cara da comunidade, todo mundo sabe que esse prédio, que isso foi proposital, né? Estava ali a fachada pronta atrás.
e, infelizmente, o Poder Judiciário não amparou esse direito. E nós temos um outro caso muito semelhante, que é o caso da Casa Schermack, que é uma casa que fica na Santa Rosa. É um prédio que foi propriedade, foi residência de um primeiro médico que a região viu aqui, e que tinha banhos medicinais, é um lugar maravilhoso ali, e que estava há muitos anos nessa situação aí de abandono, enfim, de deterioro. Nós ingressamos com uma ação, depois de tentar negociar e não conseguir, ingressamos com uma ação civil pública, pedimos liminar, não levamos, conseguimos uma liminar assim pífia de colocar uns tapumes e tentar fazer alguma coisa, não funcionou. O prédio está numa situação muito pior hoje, acredito, né? Nem trouxe aqui. E, preparando essa fala para os senhores, nós fomos olhar, né, com a equipe qual é a situação atual desse processo e, novamente, fomos surpreendidos por uma inadmissão de um recurso especial que o Ministério Público tinha promovido. Detalhe, assim como na questão dos atiradores, a sentença de primeiro grau, ou seja, os juízes de Taquara, julgou procedente a demanda, tanto no Atiradores quanto na Casa Schermack. Tá? Mas aí eles recorreram, foi para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, onde deram provimento aos recursos e, então, julgaram improcedente a ação do Ministério Público. Nesse caso aqui, o Ministério Público também recorreu para os tribunais superiores, recurso especial, que não foi admitido. O Vigil fez o recurso, e não foi admitido, então não vai subir o especial, então nós vamos perder esse prédio aqui também, senhores. Lamentavelmente, tenho que dizer isso aos senhores, amanhã eles podem demolir o prédio e nós vamos perder mais esse patrimônio cultural. Não sem muita luta, né? Seria bom. Enfim, mas a luta pelo patrimônio, então, requer perseverança, né? E é essa um pouco a fala que eu quero deixar para os senhores aqui. Os senhores veem que, mesmo nos casos de fracasso, nós lutamos muito, né? E aqui é o maior caso de perseverança que nós temos hoje, né, Cristina? A Cristina vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Eu não quero tomar muito tempo, justamente porque nós vamos ter essa oportunidade de ouvir dela essa questão. Mas a Casa Vidal é o prédio mais antigo de Taquara, hoje ainda existente. Tá? Ele é de 1882, essa foto deve ser mais ou menos dessa época, né? Então, essa aqui seria a Rua Júlio de Castilhos, que é a rua principal de Taquara, e lá a gente já vê a Casa Vidal. O que eu tenho para dizer para os senhores disso? 20 anos de luta para a preservação da Casa Vidal. No ano de 2004, nós tivemos a notícia de que a Casa Vidal ia ser demolida e ia dar lugar a um hipermercado, na época, se dizia. E aí nós chamamos os herdeiros, naquela época, herdeiros de Vidal Corros, e conversamos com eles, expusemos sobre a questão do patrimônio cultural, e dissemos, olha, os senhores podem vender, eles estavam em negociação com o grupo Sonai, na época, os senhores podem vender tranquilamente, mas os senhores precisam dar o conhecimento, né, para o futuro comprador do interesse público que existe em torno desse prédio. E assim foi feito, e tão logo foi perfectibilizada a venda, nós sentamos com o grupo Sonai, que logo em seguida foi incorporado pelo Walmart, e aí eles desistiram do hipermercado, na época eles desistiram por questões absolutamente comerciais, não teve nada a ver com o patrimônio cultural, decidiram que ali não comportava fazer um hipermercado, fizeram um prédio pequeno, numa parte do terreno, que hoje é um supermercado todo dia, que é deles, e a Casa Vidal eles doaram ao município. Né? Então, eles, claro, se desincumbiram da preservação, né? E passaram esse ônus para o município. Né? E aí, desde então, nós viemos lutando com o município de Taquara, né, através de compromisso de ajustamento de conduta, enfim, para a preservação. Nós temos um projeto em andamento aí há 10 anos, né, Cristina e Leila, sobre essa questão. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer,
mas, em virtude, né, de todas as questões relativas às leis de incentivo à cultura e da burocracia estatal, super demorado, mas, enfim, os senhores poderão ver hoje esse prédio já quase pronto, restaurado, um presente para Taquara. E eu vejo que em Taquara nós temos novos ventos nessa questão, e é por isso que eu insisti com a doutora Ana Marquesan de fazer esse evento aqui, porque eu entendo que a gente precisa prestigiar esse novo momento de Taquara. Eu entendo que estou relatando coisas aqui para os senhores de 20 anos, né, em que a gente era tipo o exército de um homem só ali, com uma ou duas pessoas da comunidade que se importavam, né, com a questão cultural e demandavam o Ministério Público, mas uma coisa muito isolada. E hoje a gente já vê novos ventos, né, novos ares em Taquara. E aqui a gente vê, então, à esquerda, o Solar Pina, belíssimo, aqui restaurado pela arquiteta e proprietária Michele Biazon, que é um presente para a cidade, né? Então, é uma coisa linda de se ver, um prédio que também estava numa situação de absurdo deterioro, né, quando começou o restauro, e hoje está lindíssimo aí. Abaixo aqui nós temos a Casa dos Leões, né, a Casa Dinsman, que também foi restaurada com recursos particulares, né, o próprio proprietário fez esse restauro, que é o mesmo caso aqui da direita, da joalheria Laube, que também está recentemente restaurada, né, também numa área central, bem na frente da Casa Vidal, então forma um conjunto arquitetônico muito bonito, né, com a Prefeitura Municipal, a Casa Vidal, a joalheria, essa casa aqui é muito próxima também, a Casa Dinsman, e logo em seguida temos o Solar Pina, né, tudo na mesma região. E ali em cima é o condomínio, um edifício novo, que é o Rio Residência, uma coisa assim, que é na Rua Ernesto Alves, que preservou a casa que existia ali na frente, fez, então, a entrada do prédio, né, por essa casa, sem precisar destruir, e o prédio novo construído atrás. Então, eu vejo que nós temos assim novos ventos hoje em Taquara. Mas para onde que a gente vai, afinal de contas, né? Bom, a gente está tratando de uma mudança cultural, né? E a gente vê que essa mudança cultural não acontece de um ano para o outro, né? E está levando uns quantos anos, mas a gente já vê essa mudança e essa relevância dada ao patrimônio cultural. O inventário continua sendo um importante instrumento, apesar de que o Poder Judiciário ainda exija outras medidas, mas eu considero que o inventário, a gente ter um bom inventário, é fundamental para que a gente possa atuar, assim como eventuais leis municipais de incentivo, isso é uma das coisas que a gente vai discutir também na parte da tarde, né, a relevância desses instrumentos extrafiscais, inclusive, e essa possibilidade de aliar o valor cultural aos interesses comerciais, né? Então, a gente vê, assim, as pessoas sempre dizem, mas é muito gasto, muito custo, mas a gente tem bons exemplos hoje na cidade já, né, Michele, de que a gente pode fazer dinheiro com isso, né? Então, está aí o Solar Pina, que é um espaço de eventos, aquela joalheria Laube, que hoje é o Hub Conexão, também é um espaço de reuniões e de eventos, e a gente pode aliar, então, uma coisa com a outra, né? O patrimônio cultural também como meio de desenvolvimento, sem falar de dotar a cidade toda, né, de uma relevância cultural que possa gerar turismo, né, que também o município de Taquara também vem tratando disso, com passeios culturais. Ali fora também tem um folder para os senhores verem, que é de um passeio também, acho que foi produzido aqui pela FACAT. Nós temos iniciativas também dentro da Prefeitura, no sentido de promover esses passeios para aliar isso. Mas também temos muitos desafios, e o nosso próximo desafio, que eu mostro para os senhores, é esse aqui, o Palácio Municipal, que é tombado por um ato municipal, que é o prédio da Prefeitura, que está ao lado da Casa Vidal e que está numa situação bastante precária já em 2024. Então, nós já estamos, né, trabalhando nessa questão do restauro
desse prédio, né, que também tem que servir também como exemplo para o resto dos nossos desafios. E eu termino com uma frase que é do hino à Taquara, do nosso do Ivo Klein, que diz: no progresso constante que buscas, nos heróis que te encheram de glória, na cultura que exalta o teu nome, sublimaste o poder da vitória. Ó Taquara, querida, mereces um lugar de destaque na história. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado pela belíssima exposição, doutora Ximena. Agradecemos a sua brilhante participação no nosso evento. Muito obrigado. Então, eu passo a palavra agora ao professor Renner, dar sequência ao evento. Muito bem. E, na sequência, então, apresento e chamo a doutora Cristina Seibert-Schneider para vir, então, aqui à mesa. A doutora Cristina é doutora em Planejamento Urbano e Regional pela URGS, 2017. Possui mestrado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especialista em Neurociência e Comportamento pela PUC e especialista em Políticas e Gestão Cultural pela Organização dos Estados Ibero-Americanos e Universidade Autônoma Metropolitana do México, graduada em História pela Unicinos. Desenvolveu o projeto de pesquisa na Universidade de Valladolid, da Espanha, em 2001, e curso de atualização em Estatística Cultural do Ministério da Cultura da Espanha em 2009. É também professora na Unicinos, nos cursos de graduação, especialização e MBAs, nas escolas de Humanidades, Indústria Criativa, Gestão e Negócios, desde 2008. Coordenadora no Programa de Aprendizagem do curso de graduação, Gestão para Inovação e Liderança na Unicinos. Tem experiência na área de gestão cultural, com ênfase em patrimônio cultural, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão de projetos, comunicação e comportamento, negociação e gestão de conflitos, linguagens culturais e patrimônio cultural. Ganhadora do 3º lugar no Prêmio Instituto Pensante de Gestão Cultural 2007, em São Paulo, e no Prêmio FAMURS 2008, na modalidade Patrimônio e Memória e Cultura do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul e de 2020. Atualmente é gestora cultural nos projetos do Memorial da Cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa, Casa Vidal, em Taquara, e restauro do Castelo de Pedras Altas. Então, temos o prazer de ter conosco a doutora Cristina para, então, fazer uma fala e dizer que, então, temos aqui em comum, que convivemos e trabalhamos na Unicinos, né? E também, vejo que fez estudos na Espanha, onde eu também estive, né? Então, temos essas coincidências. Então, doutora Cristina, a palavra é sua. Diferente dos meus colegas que falaram na perspectiva do direito, né, da legislação e da arquitetura, a minha fala é na perspectiva da gestão. Eu sou historiadora de formação e pelas demandas que foram aparecendo ao longo da minha trajetória, eu fui me direcionando para a área da gestão, principalmente pensar a cultura nessa perspectiva. E hoje é para nós, né, Ximena, um dia muito especial, porque há 12 anos atrás nós estivemos aqui na FACAT, numa mesa onde a Ximena fez uma fala, a gente não se conhecia, e eu também fiz uma fala,
na área de patrimônio, e a partir dali que nasceu a ideia do restauro da Casa Vidal. E a fala da Ximena foi muito nesse sentido, assim, trabalhar com patrimônio é trabalhar com perseverança. Na época, a Ximena fez valer, diríamos assim, a sua certeza de que cultura é um direito. Não é decoração, não é para apaixonados, não é só para historiadores. A cultura, ela é um direito de todos os cidadãos. E ela, através dos instrumentos legais que ela tinha, dentro do Ministério Público, fez valer esse direito. Mas esse direito se alinhou com uma outra perspectiva, que é a perspectiva de que a sociedade civil tinha certeza que tinha que caminhar por ali. E a Ana está aqui, representando essa vontade de fazer a diferença, de fazer as coisas acontecerem. Então, a gente tem a parte legal, né, de direito, efetivamente, uma vontade pública que se aliou com quem conhecia as ferramentas para fazer as coisas acontecerem. E desse tempo, gente, nós já estamos falando de 12 anos. Né? Então, olhar o passado é estabelecer uma continuidade entre o que aparentemente deixou de ser e o que ainda vai ser. Quando a gente olha para a história da Casa Vidal, a Casa Vidal, aqui localizada, é uma edificação do fins do século XIX, que tem uma importância histórica, arquitetônica, ela ainda tem remanescentes da técnica do enxaimel, mas também de um grande sentimento de pertencimento. A gente brincava que durante a obra, dificilmente a gente passava um dia lá que não tinha alguém que parava para contar uma história do que viveu na Casa Vidal. E a Casa Vidal vai ter o seu apogeu, principalmente ali, fins do século XIX, início do século XX, e ela vai construir nas pessoas que moram em Taquara e região, uma série de memórias afetivas pela importância econômica que ela vai desempenhar, e social também. E aí a gente conhece o período de decadência. Essa foto é de 2014, nós estávamos aqui ainda iniciando o trabalho do projeto de restauro, efetivamente, a parte arquitetônica. E essa aqui, que vocês estão vendo que o telhado já caiu, é a parte mais antiga. Aqui nós temos os remanescentes do enxaimel. Depois a gente tem um segundo momento construtivo aqui, a parte mais imponente da edificação, e um terceiro momento que acaba ligando as duas edificações. Eu quero que vocês observem o estado desse conjunto. E aí que nós entramos numa nova fase, que é o futuro da Casa Vidal. Aqui você já tem uma imagem dos testes, né, do luminotécnico, do projeto da arquiteta Leila, e é sobre esse futuro que a gente também tem que conversar. Eu gosto muito de usar essa pintura do Surá, que é de um movimento que se chama pontilhismo. Essa é uma pintura de 1876. Se a gente chegar perto dela, a gente vai ver que ela é cheia de pontinhos. Cada um desses pontinhos, juntos, constroem essa imagem, essa pintura tão bonita, tão agradável aos nossos olhos. E quando a gente fala de projetos de revitalização, projetos culturais nos mais diferentes âmbitos, eu gosto muito de fazer essa comparação. Porque um projeto ele tem vários pontinhos, elementos, que juntos vão dar o resultado que a gente quer, que a gente espera. Aqui, em cada pontinho, quando a gente olha para a Casa Vidal, tem a articulação com a comunidade, a participação do poder público, a participação do Ministério Público, o projeto cultural, o projeto arquitetônico, os projetos complementares, a documentação, a aprovação na lei, captação, execução, prestação de contas, primeira, segunda, terceira etapa. Todo ele é formado por cada um desses pontinhos para vocês depois participarem conosco e verem já o resultado que a gente tem. E dentre todos esses elementos que eu poderia abordar com vocês hoje de manhã, eu quero destacar 2. Atores e recursos. Sobre eles que eu vou conversar com vocês. Quando a gente fala de atores, a minha tese de doutorado, dentro da área de patrimônio, eu pesquisei 3 cidades no Brasil
que implantaram políticas públicas municipais de preservação e que têm patrimônio no âmbito nacional, ou seja, tombado pelo IPHAN. Eu cheguei nessas 3 cidades, Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, Corumbá, em Goiás, e São Félix, na Bahia. Visitei cada uma delas e tentei entender toda a dinâmica por trás desses projetos. E resumindo aqui para vocês, eu criei um gráfico, um esquema para mostrar para vocês. Aqui São Félix, na Bahia, Corumbá de Goiás e Antônio Prado. Esses pontos que vocês estão vendo, tá? Quanto maior o ponto, maior a capacidade de articulação desse ente. E as linhas que ligam um ponto ao outro, quanto mais grossas, maior é essa articulação. Maior é esse diálogo, maior é essa parceria entre esses entes. E aí o que a gente tem? Um esboço, uma rede extremamente frágil em São Félix, na Bahia. E aí as problemáticas, embora sejam as mesmas, os desafios nas 3 cidades, a gente vê uma grande dificuldade em São Félix, na Bahia, e mesmo em Corumbá de Goiás, de articular atores com resultados concretos. A rede mais significativa, e quem conhece Antônio Prado sabe dos enormes desafios que eles têm, tá? Mas em termos de capital social, de sentimento de pertencimento, de envolvimento da sociedade civil e dos entes que são responsáveis pela área de preservação, ela é muito mais significativa. Muito mais significativa. E os resultados são esses. Projetos e políticas mais consistentes quando se trata de envolvimento dos diferentes atores. Mas qual é a importância desses atores? Bom, Saramago já dizia, fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por sua memória. O que isso significa? A Casa Vidal é um emaranhado de tijolos. Conta a história, inclusive, de argamassas de conchas, né? Que vieram do litoral, que a gente, infelizmente, não conseguiu comprovar nas pesquisas, mas ela é um amontoado de tijolos, que poderiam ser as pedras de Antônio Prado. Quem dá significado para os lugares são as pessoas. Quem tem sentimento são as pessoas. Então, quando o Jorge falava dos inventários participativos, o que ele está dizendo? As pessoas são os elementos mais importantes em todo esse processo. A gente sempre diz, né? Nós, técnicos, nós somos passageiros nos lugares. Se a gente não criar um vínculo, né, uma mobilização para as pessoas cuidarem, quando a gente sair, o que vai acontecer? As portas se fecham. E aí todo o investimento emocional, financeiro, acaba não se concretizando. Então, os atores são, sem dúvida alguma, os principais elementos dentro de um projeto cultural. Porque eles fazem as coisas efetivamente acontecer. Então, um projeto cultural ele não é apenas a arquitetura, os objetos materiais, mas também as memórias. E a preservação ela é um ato de resistência. Ela nos diz que aquelas nossas verdades absolutas, a gente olha para a história, ela está o tempo todo nos dizendo, opa, aqui nesse tempo não foi assim. E ela é uma construção social, que a gente está fazendo agora também. Então, são as pessoas que dão vida ao patrimônio. Eu quero mostrar para vocês essas imagens. Há muito tempo atrás, eu consegui elas através do IFAI, que inclusive hoje está presente aqui também. São José do Norte era a capital mundial da produção de cebola. Vocês sabem, chega em Rio Grande, pega uma balsa e atravessa. Tá? Conheceu uma pujança econômica que se refletiu principalmente na sua arquitetura, que é uma arquitetura de colonização portuguesa. Tá? Eu quero que vocês observem a avenida central, a iluminação, a harmonia aqui em relação às fachadas, os sobrados, né? Bem aqui característica da arquitetura portuguesa. Eu vou mostrar para vocês como está a cidade. Como é que vocês acham que as pessoas que vivem nesse lugar, como é que está a autoestima dessas pessoas? A decadência econômica impactou também na arquitetura desse lugar. E aí aqui cada um, com certeza, consegue imaginar por que
atores são tão importantes nesse processo? Um outro elemento importante, recursos. A gente tem boas ideias, a maior parte das nossas ideias acabam ficando no papel porque falta recursos. E aqui eu estou falando especificamente de recursos financeiros. Tá? Então, em 2022, e entregamos esse ano, início desse ano, nós, uma equipe da Unicinos, ganhamos um edital dentro do Conselho dos Arquitetos e Urbanistas do Rio Grande do Sul. Montamos uma equipe multidisciplinar, com a professora Ana Meira, que muitos de vocês conhecem, forte atuação dentro do IFAM, né? O próprio Adalberto da Rocha Rec, também com forte atuação dentro principalmente na região de São Leopoldo. E eu entrei dentro desse grupo, com o próprio Leonardo Castriota, ele também entrou como consultor dentro desse projeto. E nós fizemos um recorte de 1996 até início de 2023, tudo que foi investido de recursos no Rio Grande do Sul na área de patrimônio. Foram muitos, mas muitos projetos que a gente levantou. Só na lei federal foram mais de 8.000 projetos. Nesse recorte temporal, que foi 96, por quê? Porque é quando inicia um movimento muito forte dentro das leis de incentivo à cultura. E o que nós encontramos? Nós dividimos 3 grandes fontes de recursos, quando se fala de Rio Grande do Sul dentro desse período. Os de fomento direto, e aqui entram recursos do próprio Ministério Público, tá? O fomento indireto, incentivos fiscais, daí entra aqui a lei federal e a lei estadual, inclusive, e recursos também privados. Aqui a gente também conseguiu localizar investimento privado direto. Qual foi o nosso resultado, né, gente? Foram 565 projetos identificados dentro da área de patrimônio, sendo que os da lei federal, a gente computou apenas os que foram captados, a gente não tirou os projetos que não foram captados. Tá? Para vocês terem uma ideia, na lei federal, dos 100% de projetos na área de patrimônio, são aprovados em torno de... iniciam o processo de captação em torno de 50% apenas. Desses 50%, 24%, quase 25% que efetivamente conseguem captar e executar. É assombroso esse número. Assombroso. A grande distância entre ideia, projeto e conseguir captar efetivamente o recurso. A gente tem aqui uma grande quantidade, aqui a capilha do Taim não está aqui por acaso, ela foi restaurada com recursos do Ministério Público de Rio Grande. Tá? E o que nós temos? Uma grande concentração de projetos em 3 importantes cidades: Porto Alegre, Pelotas e São Leopoldo. Principalmente Porto Alegre e São Leopoldo, que detém a grande maioria. Olha, gente, 51% dos projetos na área de patrimônio que receberam recursos dentro do Estado do Rio Grande do Sul. E aí, se a gente vai olhar, o que a gente se dá conta? Principalmente Porto Alegre e Pelotas, por que é tão pujante a quantidade de projetos? Algumas hipóteses a gente levantou. Primeiro, tem universidade nesses lugares. A universidade ocupa um papel muito importante, assim como a FACAT, há 12 anos atrás, nos conectou. As universidades têm um papel muito importante quando se trata de produção de conhecimento. Também são importantes polos econômicos, ou seja, conseguem mais proximidades com as empresas patrocinadoras. Mas também são municípios que têm políticas municipais de cultura. Elas não se dissociam desse cenário todo. E o que é assombroso, gente? Olha aqui, ó. 11 municípios têm 10 projetos ou mais, tá? 30 municípios, apenas um, mas 411 municípios não tiveram um único projeto na área de patrimônio. Olha o campo de trabalho que tem aqui no Estado do Rio Grande do Sul. E quando nós transformamos isso num gráfico, né, o que a gente percebe? A maior parte dos projetos, tá, que conseguem, que são aprovados, né, é o PRONAC, é o da lei federal. Aqui são os da lei estadual.
Aqui entra Monumenta, PAC Cidades Históricas, verba orçamentária estadual, federal, governos municipais. Aqui, recurso por determinação oficial entra o Ministério Público aqui também. Tá? Mas vejam que tem muito mais projeto na lei federal, a Lei Rouanet, como a gente denomina. Agora, na prática, o recurso vem aqui, da lei estadual. Tá? A importância da política pública estadual hoje para financiamento de projetos na área da cultura. E o Estado tem, além da Lei de Incentivo à Cultura, implantado um outro braço importante, que é o formato dos editais, que, inclusive, a Casa Vidal foi contemplada com esse modelo. Tá? Então, e o fruto desse projeto, gente, de todo esse trabalho de pesquisa, gerou um relatório de quase 500 páginas, que o CAU ainda não colocou no site para divulgar, mas a gente gerou um caderno de resumo, assim, de tudo isso que a gente descobriu, o que efetivamente a gente pode ajudar arquitetos e pessoas que trabalham na área da cultura. A gente produziu um caderno. Esse caderno fala sobre conceitos, as possibilidades de fomento nas mais diferentes áreas, faz, inclusive, uma terminologia comentada. Aqui, inclusive, eu deixei a página onde fala dos recursos que vêm através do Ministério Público. Tá? A gente cita a importância que o Ministério Público também tem. Né? E eu coloquei aqui para vocês o QR Code, para vocês baixarem esse caderno. Tá? Ele já está disponível. E ele justamente, o objetivo dele é ajudar a quem tem interesse na área de recursos, né, para patrimônio, por onde eu começo. E o que também essa pesquisa nos mostrou? Esse projeto todo está mapeado, localizado no mapa do Rio Grande do Sul, as edificações que foram contempladas, mas isso ainda o CAU ainda não liberou. Ele vai estar liberando ainda, provavelmente até o final do ano. E o que é importante aqui? A maior parte dos projetos que conseguiram se concretizar tem diferentes fontes de recursos. Não tem uma única fonte. Tá? Porque logo se torna bastante oneroso, né, os investimentos na área de patrimônio. E aí eu vou terminar falando da Casa Vidal. Dos 3 momentos que a gente trabalhou nela, as 3 grandes etapas do projeto da Casa Vidal. Esse aqui é o primeiro. A gente iniciou a obra efetivamente em 2018. Essa primeira etapa foi a parte mais difícil. Por quê? Porque havia um descrédito de que não vão conseguir fazer a Casa Vidal. A Ana está rindo aqui porque ela acompanhou muito dessas visitas. A gente ia visitar as empresas e havia um descrédito tanto do papel do poder público, quanto um descrédito sobre a competência para executar um projeto dessa envergadura, até porque nós estamos falando de 1.500 metros quadrados. E aqui a gente conseguiu, então, a realização poder público municipal, então a importância desse ator, tá? Cutucado inúmeras vezes pela Ximena, né? E aqui as empresas patrocinadoras que resolveram apostar no projeto. E daí aqui vem um trabalho muito forte de nós técnicos mostrando capacidade para executar esse projeto. E essa primeira etapa, então, olha a importância dos recursos do Estado, como a gente viu lá naquela pesquisa inicial que eu mostrei para vocês. A primeira etapa, a gente consolidou a parte mais comprometida da Casa Vidal, que era a parte mais antiga. Tá? Aí, iniciamos a segunda etapa, em 2022, tá? Que daí pegou o telhado da parte, principalmente os outros 2 telhados do anexo, o anexo C, que é o anexo maior. Tá? E aqui, vocês vejam, a gente conseguiu fidelizar alguns patrocinadores, novamente, lei de incentivo à cultura. Então, para trabalhar com lei de incentivo à cultura, a gente depende da política pública, a gente depende da capacidade das empresas de pagar o ICMS, elas têm que ter crédito de ICMS para poder participar. Então, algumas delas tiveram que fazer 10, 12, 15 parcelas para conseguir entrar no patrocínio. Então, o projeto ele tem que andar de acordo com o recurso vai entrando. Então, não é na velocidade que muitas vezes a gente gostaria que as coisas acontecessem, que é aquilo que a Ximena estava falando, perseverança nesse trajeto. E aqui a gente tem um outro ator que aparece, que é a Associação Natal Mágico. Nesse momento, a lei estadual não permitia que o proponente do projeto fosse prefeitura. E aí, o que nós vamos fazer?
E aí vem a articulação com a sociedade civil, de novo, a Associação Natal Mágico, uma entidade de forte atuação dentro do município de Taquara, e disse, nós vamos fazer. E seguimos com a segunda etapa, com a Associação Natal Mágico. Inclusive, nós temos um grupo, embora esse projeto já esteja encerrado, elas ainda participam das decisões e das conversas relacionadas à continuidade. E aí eu vou contar para vocês. Era 15 de novembro de 2021, o edital do governo do estado, que previa patrocínio direto para projetos na área de museus, é o primeiro grande edital do estado nesse formato. Nós tínhamos todas as características, as necessidades para participar do projeto. A gente era patrimônio tombado, ia implantar museu, já vinha com uma execução nessa área. E aí esbarramos naquilo que é o mais básico. A prefeitura tinha restrições no seu cadastro. Herança da administração anterior. E já uma nova administração. Ou seja, o proponente tinha que ser prefeitura e ela não poderia participar. Aí vamos lá, mobilizamos todo o poder público, né, começaram a articular como é que a gente podia resolver isso, precisava de uma determinação judicial. Era sexta-feira, o feriado era na segunda, dia 15. Nós estamos falando do dia 15, 14, 13, 12 de novembro. Tá? Nós tínhamos trabalhado na planilha orçamentária de um projeto de 3,5 milhões. A Leila tinha deixado as plantas arquitetônicas prontas, já tinham mais ou menos um esboço do que seria a nova exposição. Até isso, tinha equipe de museólogo trabalhando junto. Tá? Mas nós não tínhamos ainda a possibilidade de inscrever o projeto. Nós conseguimos resolver às 6 horas daquele dia 12. Veio um anúncio. Aquele final de semana, toda a equipe técnica trabalhou. Inclusive, a prefeita foi na segunda-feira, no feriado, para a prefeitura assinar a documentação que precisa. Às 9 horas abria a Lei de Incentivo à Cultura. Tínhamos que atualizar com o documento que liberava o cadastro da entidade, da prefeitura. E, logo em seguida, assim, ó, questões de minutos, nós inserimos o projeto e fechou o sistema. E fomos contemplados. Tá? Estou contando isso. Assim como a Ximena, né, contou, né, dos desafios que é, a área da gestão cultural é muito isso. Assim, né? É saber lidar com o imprevisto, com aquilo que não foi planejado o tempo todo. Então, o que nós estamos vivendo hoje na Casa Vidal é um terceiro momento com recursos diretos do poder público municipal, e a contrapartida foi significativa, tá? Mas também com toda a fiscalização e acompanhamento do Sistema Estadual de Museus, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, né? E financiamento, assim, agora do Estado. Então, nós temos novos atores participando de todo esse processo. E eu convido vocês, né, a conhecerem daqui a pouquinho a Casa Vidal. A gente está com toda a equipe técnica, a Leila, que é arquiteta, o Paulo, que é da empresa Arquium, que vai estar lá também recebendo. A gente ainda não está com o projeto pronto, ainda tem alguns perrengues para resolver, né? Mas em cada parede da Casa Vidal há uma história. Em cada detalhe, um segredo do passado. Preservar o patrimônio e assegurar que a nossa história coletiva continue a inspirar o futuro. Obrigada. Bom, agradecemos, então, a palestra da doutora Cristina e, então, devolvo a palavra para o cerimonial. Tá, mas eu queria agradecer muito a Cristina, a Ximena, com essas falas fantásticas, né, de mulheres guerreiras pelo patrimônio. Toda a comunidade tem que ter pessoas desse naipe, né? E a Cristina, que atua em várias frentes, em várias cidades. Eu conheço o trabalho dela de outros projetos, como o próprio Castelo de Pedras Altas, que está ficando muito bacana também. E a Ximena também, que já é um patrimônio cultural nacional, né? Porque ela atua não só na área do patrimônio cultural, mas ela é uma referência agora no direito dos desastres. Então, convido a todos para a gente já ir para a nossa visita, né? Que a nossa carga de trabalho é grande.